A história começa com um garoto chamado Dick, que vem de uma família muito pobre. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras, seu pai trabalha extremamente duro todos os dias só para dar ao filho um futuro melhor. Dick estuda em uma das melhores escolas da cidade, mas existe um grande problema: ele não se encaixa lá. Todas as outras crianças são ricas. Elas usam roupas limpas, trazem brinquedos caros e vivem vidas confortáveis. Enquanto isso, Dick vai para a escola com roupas sujas e sapatos velhos que mal conseguem ficar inteiros. Sua professora, senhorita Ewan, sente pena dele. Ela percebe que Dick sempre parece bagunçado e cansado. Ela quer conversar com o pai dele, mas Dick explica que seu pai está sempre ocupado trabalhando e não tem tempo. A mãe de Dick morreu quando ele era muito novo, então agora são apenas ele e o pai, e na maior parte do tempo ele fica sozinho. Um dia, durante a aula, a professora faz uma pergunta simples para todos: o que vocês querem ser quando crescer? Algumas crianças dizem que querem ser ricas ou bem-sucedidas, mas Dick dá uma resposta surpreendente. Ele diz que quer ser pobre. A turma inteira fica chocada. Então ele explica que seu pai lhe disse que, se uma pessoa for honesta, trabalhadora e estudar bem, então, mesmo sendo pobre, ainda será respeitada pelas pessoas. É um pensamento simples, mas muito poderoso. Porém, nem todos o tratam com respeito. Durante a aula, Dick educadamente pega uma caneta que a professora deixou cair. Mas, em vez de agradecê-lo, ela reage de maneira estranha e rude. Ela manda Dick colocar a caneta de volta no chão e depois usa um pano para pegá-la só porque ele havia tocado nela. Esse momento mostra claramente como algumas pessoas o tratam mal. Mais tarde, durante o intervalo do almoço, as coisas não melhoram. Um garoto rico chamado Johnny mostra seu novo brinquedo, um cachorro-robô chamado CJ1. Todas as crianças se reúnem ao redor dele, animadas e impressionadas. Dick observa em silêncio, sabendo que nunca poderia comprar algo assim. Ao mesmo tempo, alguns meninos começam a zombar de uma garota chamada Maggie. Ela parece diferente dos outros, e eles tiram sarro dela. Mas Dick não fica quieto. Ele intervém e manda os garotos deixarem Maggie em paz. Mesmo sendo pobre e fraco, ele ainda defende o que é certo. Os valentões o ignoram e vão embora, mas Maggie percebe sua bondade. Mais tarde, durante a aula de educação física, Dick enfrenta outro problema. O professor se recusa a deixá-lo participar das atividades só porque seus sapatos são muito velhos e inadequados. Então, mais uma vez, ele fica sentado sozinho. Poucos minutos depois, Maggie vai se sentar ao lado dele. Ela diz que fingiu ter esquecido os próprios sapatos só para poder ficar com ele. Esse pequeno momento mostra que Dick não está completamente sozinho. Ela então pergunta se todos os seus sapatos são tão velhos assim, e Dick responde honestamente: sim. Ele explica que seu pai encontrou aqueles sapatos no lixo. Mesmo amando e respeitando profundamente o pai e não sentindo vergonha dele, ainda existe um pequeno desejo em seu coração. Ele quer tênis novos para poder participar das aulas de esporte corretamente, porque realmente ama jogar. Enquanto isso, no canteiro de obras, seu pai está sofrendo bastante. Ele parece fraco e cansado, mal conseguindo acompanhar o trabalho pesado. Vendo isso, seu chefe decide demiti-lo, mas o pai implora para continuar. Ele diz que precisa de dinheiro para comprar um ventilador para o filho, porque Dick não consegue dormir à noite por causa do calor. O chefe fica confuso e pergunta: por que você está passando por tanto sofrimento só para colocar seu filho numa escola particular? E o pai dá uma resposta simples, mas poderosa: quero que Dick tenha oportunidades melhores na vida e não acabe como eu. Ao ouvir isso, o chefe fica emocionado e decide lhe dar mais uma chance. Naquela noite, o pai volta para casa pedalando sua velha bicicleta. Um ventilador está pendurado nela. Eles vivem em um prédio abandonado e quebrado, um lugar que nunca foi terminado de construir. Quando Dick vê o ventilador, fica animado. Ele não consegue acreditar que o pai realmente comprou aquilo, mas a felicidade não dura muito. Assim que ligam o ventilador, ele não funciona. Dick começa a suspeitar de algo. Ele percebe que o pai provavelmente encontrou o ventilador no lixo, mas o pai rapidamente mente e diz que pagou caro por ele e que estava funcionando quando comprou. No fim, Dick ainda precisa usar um pequeno leque manual para se refrescar. Mais tarde, durante o jantar, as coisas ficam ainda mais emocionantes. O pai pega uma maçã velha, corta as partes podres e dá os pedaços bons para o filho. Naquele momento, Dick cria coragem e pede tênis novos. Por um instante, o pai fica em silêncio, mas depois sorri e promete: vou comprar um par novo muito em breve. Essa promessa significa tudo para Dick. Antes de dormir, os dois passam um momento divertido juntos. O jogo deles é simples, mas engraçado: perseguir e matar baratas escondidas pela casa.
Mesmo em uma vida tão pobre, eles ainda conseguem encontrar pequenos momentos para rir. Na manhã seguinte, eles ficam do lado de fora de uma loja de eletrônicos assistindo TV pela vitrine. O noticiário mostra algo estranho. Um homem afirma ter visto um disco voador no céu, mas a foto parece falsa porque a nave se parece exatamente com a cabeça dele. Está claro que ele está mentindo. Enquanto o pai continua assistindo às notícias, Dick entra lentamente na loja de brinquedos ao lado. Lá dentro, ele vê algo incrível. Um brinquedo igual ao cachorro robô de Johnny. Os olhos dele brilham de empolgação. Então ele diz ao pai: "Se você comprar esse CJ1 para mim, eu prometo que nunca mais vou pedir nada." Mas o pai não tem dinheiro. Gentilmente, ele pede que Dick devolva o brinquedo. Dick se recusa. Ele continua insistindo várias vezes e, pela primeira vez, seu pai perde o controle. Ele dá um tapa no garoto. O momento se torna muito emocionante. Dick devolve o brinquedo, começa a chorar e sai correndo da loja. O pai imediatamente se arrepende e corre atrás dele. Quando finalmente encontra Dick, vê que ele está com sua professora, senhorita Ewan. Ela educadamente diz ao pai que gostaria de visitar a casa deles. Ela acredita que os pais devem participar da educação dos filhos, mas o pai se sente envergonhado e tímido. Então rapidamente inventa uma desculpa, dizendo que está muito ocupado com o trabalho. Naquela noite, o pai vai até um ferro velho. Ele procura no lixo esperando encontrar algo útil para o filho. Ele encontra um par de tênis velho, mas ainda razoável. Depois percebe uma televisão quebrada e tenta ver se funciona. De repente, algo estranho acontece. Um objeto voador brilhante aparece do monte de lixo e rapidamente voa para o céu. Porém, ele deixa algo para trás, uma pequena bola verde brilhante. O pai não pensa muito sobre aquilo e leva o objeto para casa. Quando chega, ele diz animado para Dick: "Encontrei algo ainda melhor que o CJ1." Dick corre para ver, mas sua empolgação desaparece rapidamente. É apenas uma bola verde estranha, parecida com geleia. Mesmo assim, ele decide levá-la para a escola no dia seguinte. Na escola, Johnny aparece novamente para provocá-lo. Ele pergunta: "O que é isso, Dick?" Tentando parecer confiante, Dick responde: "Isso se chama CJ7 e é muito melhor que o seu CJ1." Johnny ri e o insulta. Ele até diz que o pai de Dick provavelmente encontrou aquilo no lixo. Isso deixa Dick furioso. Ele avisa Johnny para não falar daquele jeito sobre seu pai. Mas Johnny não para. Em vez disso, ele assopra um apito. Em poucos segundos, um garoto enorme chamado Dragon aparece. Ele é 5 vezes maior que Dick. Dragon o agarra e o joga para longe como se ele não fosse nada. Naquela noite, Dick leva uma bronca do pai. Seu uniforme estava rasgado e ele se envolveu em uma briga. Dick explica que todos estavam rindo dele por causa daquele brinquedo idiota. Enquanto conversa, algo inesperado acontece. A bola verde de repente se ativa. Ela começa a se mover e espinhos afiados saem dela. Então, um estranho buraco negro começa a se abrir. Dick fica assustado e joga a bola para longe. Ele começa a gritar, dizendo que a bola é amaldiçoada e até afirma estar vendo fantasmas, mas seu pai o ignora e continua costurando seu uniforme. De repente, a porta do armário se abre lentamente. Dick olha para dentro e vê algo se movendo. Ele grita de medo. Agora seu pai fica irritado. Pensando que o garoto está exagerando, ele coloca Dick dentro do armário como castigo. Sozinho no escuro, Dick fica realmente assustado. Ele começa a rezar, pedindo a Deus que o proteja. E então algo mágico acontece. A bola verde começa a brilhar como uma lanterna. O quarto muda, e parece que Dick está em outro mundo. Nessa visão estranha, ele vê uma criatura esquisita com uma cabeça em formato de repolho. A criatura usa sua antena para consertar coisas quebradas. Mas, enquanto faz isso, a pedra de energia que a mantém viva é destruída, e a criatura se transforma em um brinquedo sem vida. Dick percebe algo importante. Se aquela fonte de energia for restaurada, a criatura poderá voltar à vida. De repente, a visão termina. De volta ao armário, Dick fica chocado. A bola verde agora se transformou em uma pequena criatura alienígena. Nesse momento, seu pai abre a porta. Dick rapidamente a esconde. No dia seguinte, depois que o pai sai para trabalhar, Dick tenta entender o que é aquela criatura. Depois de pensar por um tempo, ele chega a uma conclusão divertida. É um cachorro espacial. A partir daquele momento, ele o chama de CJ7. Naquela noite, algo bonito acontece. Dick e CJ7 brincam juntos, riem e até dançam. Pela primeira vez, Dick se sente verdadeiramente feliz. Então, CJ7 encontra uma maçã podre. Usando seu estranho poder, ele transforma a maçã em uma fruta fresca novamente. Dick prova e não consegue acreditar. Agora ele tem certeza de que aquilo não é apenas um brinquedo, é um cachorro mágico. No dia seguinte na escola,
Dick carrega orgulhosamente CJ7 no ombro. Ele decide testá-lo. Então diz: se você conseguir derrotar o cachorro mais forte daqui, então você é um verdadeiro super cachorro. Ao ouvir isso, CJ7 corre em direção ao cachorro e, surpreendentemente, o derrota com facilidade. Dick fica radiante. Agora ele entra na escola cheio de orgulho. Mais tarde, escondido no banheiro, Dick tem uma ideia travessa. Ele pede para CJ7 ajudá-lo a tirar nota 100 na prova. CJ7 pega uma pequena caixa de ferramentas e cria óculos especiais para ele. Durante a prova, pequenos dispositivos parecidos com robôs saem dos óculos. Eles discretamente escaneiam as folhas de respostas dos outros alunos e enviam todas as respostas para Dick. Tudo está indo perfeitamente, mas de repente Johnny percebe algo estranho. Ele vê os pequenos robôs voando por ali. Curioso e irritado, ele começa a tentar capturá-los. Enquanto faz isso, acaba acertando a professora sem querer. Outra aluna, Fanny, entra na confusão fingindo que está apenas tentando pegar uma mosca. A sala inteira vira um caos, mas, no meio de toda essa bagunça, Dick termina calmamente sua prova. Mais tarde, os resultados são anunciados. Pela primeira vez na vida, Dick tira nota máxima. Ele fica extremamente feliz e orgulhoso. Mas sua felicidade não dura muito. A professora pede para ver seus óculos. Dick fica nervoso e rapidamente joga os óculos em direção à professora. É assim que ela tenta examiná-los, bum! Os óculos explodem. Felizmente, nada grave acontece, mas aquilo desperta suspeitas. Mais tarde, Dick encontra CJ7 novamente. Ele conta que sua próxima aula é educação física e que agora precisa de super tênis. Em segundos, CJ7 os cria. Na aula de educação física, o professor mostra seu recorde de salto e diz orgulhosamente que nenhum aluno jamais conseguiu superá-lo. Então Dick se apresenta usando os novos tênis. Ele salta facilmente mais alto que o recorde. Todos ficam chocados. O professor abaixa a barra e pede para ele tentar de novo. Mas desta vez Dick pula ainda mais alto. Agora as coisas começam a ficar estranhas. Na esteira, os tênis de repente criam pernas mecânicas. Elas se prendem às pernas de Dick e o fazem correr super rápido. Tão rápido que a máquina não aguenta e se quebra. Depois, na piscina, os tênis liberam hélices. Dick nada debaixo d'água como uma lancha. Então, no futebol, seu chute se torna tão poderoso que quebra a trave. Nesse momento, o professor percebe que algo está errado. Ele desafia Dick para uma luta, mas, surpreendentemente, Dick vence facilmente. Nesse instante, a senhorita Ewan chega. Ela diz ao professor que Dick está se envolvendo em sérios problemas. Enquanto isso, outro professor, Sr. Cal, aparece junto com policiais indo em direção ao campo. Mas antes que consigam capturá-lo, Dick usa os tênis para voar para longe. De repente, Dick acorda. Há um pedaço de maçã em sua boca. Ele olha ao redor e percebe que tudo aquilo foi apenas um sonho. Nesse momento, seu pai chega em casa e manda ele se preparar para a escola. Mas então Dick vê CJ7 dentro de sua mochila. Agora ele fica confuso. Talvez o sonho tenha sido falso, mas CJ7 é real. Ele começa a acreditar que CJ7 pode ajudá-lo novamente. No caminho para a escola, ele para perto de um beco onde vive um cachorro de verdade. Ele decide testar CJ7. Dick o desafia a lutar contra aquele cachorro, mas as coisas dão errado. O cachorro verdadeiro avança em alta velocidade e joga CJ7 para longe com facilidade. Agora tanto Dick quanto CJ7 precisam fugir. Depois disso, Dick fica decepcionado. Ele começa a perder a fé em seu cachorro espacial. Mesmo assim, Dick leva CJ7 para a escola. No banheiro, ele fica irritado. Diz para CJ7 usar magia para que ele consiga tirar 100 novamente. Mas dessa vez, CJ7 não consegue ajudá-lo como antes. Em vez disso, ele apenas produz algo ridículo, um monte de cocô. Dick, ainda esperando um milagre, leva aquilo para a sala de prova. Durante o teste, ele fica olhando para o cocô esperando respostas, mas nada acontece. O tempo acaba e ele não escreveu nada. Ele começa a entrar em pânico. Johnny percebe o cocô e começa a zombar dele. Então, de forma cruel, joga aquilo no rosto de Dick. Depois da prova, Dick fica furioso. Sentindo-se enganado, ele pega CJ7 e enfia sua cabeça dentro do vaso sanitário. Ele grita dizendo que o cachorro o enganou. Exige que CJ7 lhe dê seus poderes mágicos. Mas, em vez disso, CJ7 reage novamente de forma engraçada. Na aula de educação física, as coisas pioram. Dick agora está sujo e bagunçado. Então o professor manda os jardineiros jogarem água nele com uma mangueira. Todos riem dele. Depois dessa humilhação, Dick se sente irritado e envergonhado. Ele vai procurar CJ7. Dessa vez, finge estar arrependido.
chama CJ7 suavemente e pede que ele se aproxime. CJ7 confia nele e sai lentamente do esconderijo. Mas de repente, Dick o agarra e o joga direto no lixo. Então ele vai embora. Mas depois de alguns passos, seu coração começa a doer. Ele percebe algo importante. Não era culpa de CJ7. Era ele quem esperava demais. Ele Tyndall isso símbolo. Sentindo-se culpado, ele corre de volta para buscá-lo, mas já é tarde. Um caminhão de lixo já levou tudo embora. Dick corre atrás dele, gritando e chorando, pedindo que parem. Mas ninguém escuta. Mais tarde, quando chega em casa, ele desaba em lágrimas. Conta ao pai que perdeu o brinquedo e não sabe o que fazer. Nesse momento, o pai diz algo surpreendente. Ele conta que uma criatura estranha apareceu em casa mais cedo e parecia estar esperando por Dick. De repente, CJ7 pula alegremente, como se nada tivesse acontecido. Parece que a pequena criatura já o perdoou. Ao ver isso, Dick sente um enorme alívio. Seu pai, porém, fica confuso. Ele pergunta o que é aquela coisa estranha. Dick rapidamente diz que é apenas um brinquedo, mas o pai não acredita. Ele começa a torcer, dobrar e testar CJ7, até o esmaga com uma pesada placa de ferro. Mesmo assim, CJ7 não é destruído, continua vivo. O pai fica preocupado e tenta destruí-lo completamente, mas Dick o impede e implora para que o deixe em paz. Naquela noite, algo mágico acontece novamente. Dick não consegue dormir por causa do calor. Então CJ7 usa sua antena para consertar o ventilador quebrado. Finalmente, o ar fresco começa a soprar. Mas, depois de usar seus poderes, CJ7 fica muito fraco e adormece. Na manhã seguinte, o pai fica surpreso. Ele se pergunta como o ventilador começou a funcionar de repente. Ao mesmo tempo, Dick mostra sua prova. O pai fica chocado e feliz porque ela mostra nota 100. Ele se sente orgulhoso do filho. Na escola, Dick anda orgulhosamente com CJ7 em seu ombro. Mas logo os valentões o percebem. Percebendo o perigo, CJ rapidamente se esconde dentro da mochila. Johnny pergunta o que ele está escondendo. Dick o ignora e continua andando. Mas de repente Johnny arranca sua mochila. CJ7 é capturado. Os valentões tentam entender o que aquela coisa é. Usam diferentes ferramentas, mas nada consegue danificar CJ7. Dick reage e consegue se libertar. Ele pula em cima de Johnny, criando uma chance para CJ7 escapar. Justo quando está prestes a acertar Johnny, Dragon aparece novamente. Ele agarra Dick e se prepara para espancá-lo. Mas, de repente, Maggie intervém. Ela ordena que Dragon solte Dick. Dragon tenta atacá-la, mas Maggie é muito mais forte do que parece. Com um único soco, ela o joga para longe. Ele joga um barril de água nela, mas Maggie o quebra com as próprias mãos. Dragon avança novamente, mas Maggie o segura com força e o aperta até ele desmaiar. Todos ficam chocados. Então ela ajuda Dick a se levantar e pergunta se ele está bem. Dick agradece. Nesse momento, a professora chega e castiga todos eles. Enquanto ficam parados no pátio, CJ7 volta e abraça Dick. Agora Dick mostra orgulhosamente a todos o que CJ7 consegue fazer. Ele faz CJ7 sentar, fazer caretas engraçadas e executar pequenos truques. Todos observam surpresos. Mas, de repente, ele começa a falhar como se sua energia estivesse acabando. Enquanto isso, no canteiro de obras, o pai de Dick mostra orgulhosamente a prova para seus colegas de trabalho. Ele está muito feliz. Mas então o chefe observa a prova de perto e sua expressão muda. Ele diz algo chocante. Se seu filho tirou nota máxima, então ele deve ter colado. Ele aponta que originalmente a nota era 0 e alguém a mudou para 100. Na manhã seguinte, quando o pai chega em casa, pergunta a verdade para Dick. Dessa vez, Dick não mente. Ele admite tudo. Diz que trapaceou. Ao ouvir isso, o pai fica profundamente decepcionado. Então tira CJ7 dele e diz: "Você só vai receber seu brinquedo de volta quando tirar mais de 60 pontos." Naquele mesmo dia, Dick tem outra prova. Dessa vez, ele decide dar o seu melhor sem trapacear. Enquanto isso, seu pai está trabalhando no alto de um prédio. O trabalho é perigoso, mas ele continua. De repente, um terrível acidente acontece. Um objeto metálico pesado cai e fica preso na corda amarrada aos pés dele. Isso o puxa para baixo. Seus colegas tentam salvá-lo, mas não conseguem. Ele cai de uma grande altura. Por um momento, consegue se segurar em um pano, mas o tecido rasga, e ele cai para a morte. Na escola, Dick está muito feliz. Finalmente conseguiu se sair bem na prova sozinho. Mas sua felicidade não dura muito. A senhorita Ewan vai até ele e o leva ao hospital. Lá, ele recebe a notícia devastadora. Seu pai não sobreviveu. Quando Dick ouve isso, seu mundo desmorona. De volta para casa, ele chora desesperadamente. Pede para sua professora ir embora. Ele diz
eu só preciso dormir e quando acordar meu pai vai voltar. Mas, no fundo, ele conhece a verdade. Naquela noite no hospital, CJ sai da bolsa. O pai havia levado CJ7 com ele, então Dick não podia usá-lo. CJ7 olha para o corpo sem vida e fica triste. Então decide fazer algo corajoso. Ele usa seus poderes para tentar curá-lo. Lentamente, os ferimentos começam a desaparecer, mas não é suficiente. CJ7 fica muito fraco, mas não desiste. Continua tentando repetidamente. Na manhã seguinte, algo inacreditável acontece. Dick acorda e vê seu pai vivo, dormindo ao lado dele. Ele corre e o abraça fortemente. Então diz: por favor, não me deixe de novo. Seu pai, confuso mas vivo, o abraça de volta. Parece um milagre, mas esse milagre teve um preço. Poucos momentos depois, Dick vê CJ7. Algo está errado. Ele mal consegue andar e faz sons estranhos. Então, de repente, uma pequena esfera brilhante cai de sua antena. E assim, CJ7 se transforma em um brinquedo sem vida. Uma simples boneca de pano. O pai pensa que a bateria acabou. Eles tentam de tudo para consertá-lo, mas nada funciona. Agora CJ dessa se foi. A partir daquele dia, Dick leva CJ7 para todos os lugares, esperando que um dia ele volte. Durante as férias de verão, todos os estudantes vão fazer um piquenique. Enquanto aproveitam o dia, Dick vê algo no céu. Um disco voador. Ao mesmo tempo, a antena de CJ7 começa a brilhar novamente. E então algo incrível acontece. Centenas de criaturas iguais a CJ7 aparecem. Elas correm em direção a ele. Parece que a família de CJ7 finalmente chegou. Talvez ainda exista esperança. Então, essa foi a emocionante história de um garoto pobre, seu pai amoroso e um pequeno amigo mágico que mudou sua vida para sempre.